na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Não
na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Que Deus te abençoe, vocês que já estão conosco nessa live, nesse culto. Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Nós já vamos estar orando para que as mãos de Deus estejam sobre nós, nos abençoando. Você que já está me assistindo agora, você que vai me assistir pela manhã como mensagem matutina, vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor. Nós temos um caderno com muitos pedidos, e esse caderno já tem todos os nomes, nós vamos estar orando por esse caderno, amém, queridos? Então vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, em nome de Jesus, pedindo ao Pai que as Tuas mãos poderosas sobre todos aqueles pedidos que estão nesse caderno, Pai, nomes que nós temos citados diante de Ti, ó Senhor, porque sabendo que os Teus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem as mãos encolhidas para não abençoar, Pai. Então, colocamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, Senhor. E se algum pedido vai entrar durante esta live, alguém precisando do Teu socorro, nós estamos já Te apresentando, rogando as Tuas misericórdias para todas essas vidas, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes que governam esta nação, Pai, que as Tuas mãos poderosas sobre eles dê a direção que esta nação precisa, ó Pai. Oramos, Senhor, pela Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, desses os Teus ungidos, cultos presenciais, Pai, sejam as Tuas mãos sobre nós. Prepara-nos para esse dia, Pai, louvamos o Teu nome e Te glorificamos. Em nome de Jesus pedimos, e em nome de Jesus Te agradecemos. Amém e amém. O nosso tema de hoje é exatamente o reino, o sacerdote e a conquista do Messias. Olha a inspiração que Deus deu. Parece que Davi se transportou para a eternidade, ouvindo uma palavra entre o pai e o filho. Olha como é que ele diz. E disse o Senhor, ele, Davi, né, sendo esperado, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Agora, queridos, quando veio o meu coração fazer essa reflexão com vocês hoje sobre o Salmo 110, imaginemos que quando o Senhor assentou-se à direita de Deus, foi depois dele ter, não é, ressuscitado e subiu, como Marcos diz, os evangelhos falam que ele subiu e se assentou à direita de Deus. E ele disse, fica aí, né? Eu gostaria de ler também com vocês, antes de entrar na reflexão do texto, o que está escrito foi exatamente, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, quando ele vai à presença do Pai. Vejamos aqui, está aqui no capítulo 5, diz assim, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Vamos ler. E vi na destra que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação,
e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força e a glória e ações de graças. E eu vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se, adoraram ao que vive para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Ele venceu. Ele ainda está sentadinho lá do lado do Pai, assistindo tudo que ocorre neste planeta, queridos. Mas eu quero agora fazer uma reflexão com vocês, sobre a autoridade que foi dada ao homem. Porque Deus, quando criou Adão, ele fez, está lá no texto, Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só o que Deus deu para os nossos pais, Adão e Eva. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem ao redor do chão. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e deu nas mãos dele esse planeta de vocês. É vocês que vão governar. Toda autoridade, todo poder Deus deu ao homem. E a coisa é muito séria, irmãos? Porque Deus, quando dá alguma coisa a alguém, ele não tira. A pessoa perde, porque não guarda, não sabe zelar pelo que tem. Muito cuidado, zele por tudo que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos é o ministério do louvor, zele por ele. É a pregação, zele pela pregação. Se dedique, busque, se consagre. Fique nas mãos do Senhor, porque você será um vaso para Deus te usar. Então, vejamos, um planeta para o homem governar. Mas que tristeza quando nós lemos Eclesiastes 7:29. Ele diz assim: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. E aqui nós vamos ter a queda do homem, que é bem retratada lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, por isso todos pecaram. Estava tudo nas mãos do homem. Ele tinha um mandamento, quando Deus mostrou tudo que tinha preparado para ele, seja a vegetação, sejam os pássaros, enfim, tudo, não é? E aí mostrou a árvore da vida, aquela que estava exatamente para que o homem vivesse, para nunca morrer. Ele viveria nesse planeta, mas a sua saúde, a sua vitalidade, estaria perpetuada, ele se alimentando da árvore da vida. E mostrou uma outra árvore e disse: olha, essa é a árvore da ciência do bem e do mal. Não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você veja que a nossa vida, a escolha está em nós. É nós que escolhemos viver na presença de Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus, sendo uma bênção para a nossa família, uma bênção para a nossa nação, uma bênção para a nossa igreja, enfim, estarmos ali na posição que Deus nos colocou, porque onde Ele nos colocou, Ele nos garante vitória, Ele nos garante saúde, enfim, para que o nome dele seja glorificado. Agora, quando nós vamos lá para a epístola de 1 João, no capítulo 5:19, temos aquela informação triste: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos, a tentação era inaugurar o reino sem cruz. Satanás foi lá, ele queria induzi-los ao erro e conseguiu. A Bíblia diz, Genebra: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não estranhe todos os movimentos contrários à palavra,
contrário da igreja, contrário ao valor da família, porque a família, já dizia o baiano Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. Tocar na família é pior do que tocar no Estado. Ele considerava a família exatamente a base para a sustentação de tudo no Estado. Então, ele dizia, a família é a célula mãe da sociedade. Agora, nós vamos ver que o homem caiu, escolheu o caminho errado e trouxe consequências danosas para a sua posteridade. Mas a Bíblia diz que Deus, lá do céu, já estava planejando a recuperação do homem. Quando eu vejo Jesus na casa de Zaqueu, lá no capítulo 19, no versículo 10, ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas no seu trabalho, nós vamos encontrar ele sendo tentado pelo inimigo. Está lá no Lucas 4, 6 e 7, não é? Quando ele leva o Senhor à tentação, mostra as glórias do mundo. Vamos ouvir um pouco dessa conversa dele com o nosso Senhor. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Ele mostrou as glórias do mundo, né? Sobre eles. E todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo é seu. Olha o que ele disse, que tudo foi dado para ele. Irmãos, nada nem ninguém entregou nada. Ele só usurpou pela fraqueza do homem, né? Como nós lemos um comentário, né? Me foi entregue, isto é, por Adão, quando ele pecou. Depois da queda, Satanás denominou-se a si mesmo príncipe deste mundo, esquecendo-se que Adão mantinha o título apenas em virtude da obediência ao Criador. Quando ele perdeu a obediência, foi expulso do jardim do Éden, levou a promessa do Salvador, mas ele mesmo perdeu aquela autoridade. Agora o inimigo vem, não é? E começa a trabalhar no engano, na sedução, como logo nós vamos ver o resultado da presença de Satanás, né, no mundo, porque ele não tinha como entrar naquele lugar. Ele não tinha como entrar naquela família que Deus colocou. Eles estavam guardados e protegidos pelo Senhor. Mas o que separa o homem de Deus, deixando então ele vulnerável para o adversário, o pecado, foi o que aconteceu, né? Deus disse, não come, e ele comeu. E a porta se abriu. Logo em seguida ele vai colher, não é? Porque semear, como diz a lei, né? Semear é opcional, colher é obrigatório. Ele logo vai colher, vendo Caim pegar Abel e matar. Daí começa a haver aquela divisão entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Que coisa terrível, né? Agora, vamos ver, mas o Senhor Deus é o Senhor de tudo. Nós vamos estudar aqui, nós vamos meditar aqui em tudo que eu preparei para vocês. Do Senhor é o céu, a terra, o mundo e tudo que nele habita. Mas a vida do homem, o homem separou-se de Deus. E agora? Como Jesus iria recuperá-lo? Eu vou lembrar do que ele disse na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você diz, mas pastor, por que Deus não dá assim um estalo de dedo e acaba com o diabo? Meu irmão, nosso Deus é justo. E muito do que você pode me perguntar, só a eternidade pode nos dar essas respostas. Mas a grande verdade que é a justiça de Deus, porque para Deus recuperar, nós vamos ver que ele tem que se tornar um homem como nós e ali vencer Satanás, não como Deus, porque como Deus, Satanás está debaixo dos pés dele, mas como homem, quem venceu Satanás foi o homem Jesus, não o homem Deus. O homem Jesus, ele veio, não é? Entregou a sua vida e nós vamos aprender isso. Deixa eu continuar lendo, porque lá em Romanos 11, 29, diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, sem arrependimento. Isso não se refere ao homem, mas a Deus. Isso não significa que Deus confere seus favores ao homem sem exercitar seu arrependimento, não é? Mas que Deus não se arrepende nem muda em seus propósitos de conceder seus dons aos homens. Deus te deu um dom, pastor, eu tinha o dom de profecia, eu tinha o dom de pregar, meu irmão, o dom está aí. Você se afastou. Volta para o Senhor, que o Senhor jamais deixará você sem aquilo que Ele colocou na tua vida. Você deixou, mas Ele está esperando você retornar, né? O que Ele promete, Ele cumprirá. O que Ele pretende fazer, Ele não mudará ou se arrependerá.
como ele fez promessa aos pais, ele não se arrependerá e não se apartará deles. Todos devem ser cumpridos. Portanto, era certo que o povo antigo de Deus, embora muitos deles tivessem se rebelado e sido expulsos, não deveriam ser esquecidos e abandonados. Deus nunca abandona. Ele está sempre batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro na sua casa, eu ceio com ele, ele ceia comigo. Esta é uma proposição geral a respeito de Deus. É repetidamente feita dele nas Escrituras. Vamos ver lá Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Como foi que ele veio para recuperar o homem para o Criador? Isso é forte, irmãos. Foi na sua morte na cruz do Calvário que Jesus recuperou o perdido, né? O que Adão tinha perdido, tudo que ele perdeu ali na cruz. Quando ele disse, Pai, está tudo consumado. E eu gosto muito de citar esse texto de Hebreus no capítulo 2, 14 e 15, quando diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue também, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam toda a vida sujeitos à servidão. Estava, não está mais. Amém? Hoje, a escolha do homem, não é? Se o homem opta pelo Senhor, aceita o Senhor, como está escrito lá em Mateus 28, 18 e 20, está lá. E chegando, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tinha cumprido a missão. Ele, como homem, venceu Satanás. Amém, queridos? Alguém disse com muita razão que quando Jesus foi crucificado, ele teve o calcanhar mordido, né? Mas quando Jesus ressuscitou, ele pisou na cabeça de Satanás. Agora ele pôde vir e dizer aos seus discípulos, portanto, ide, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? Esse poder que está com ele transmite àqueles que estão fazendo a sua obra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aí, está conosco. Ele faz a obra dele através de nós. Já tive a oportunidade de ver endemoniados, né? Cheio de demônios, com muitos demônios. E ali, quando nós chegamos, esse homem franzino, né? Colocar as mãos sobre um endemoniado muito forte e ver os demônios sair dele e ele ficar liberto. Porque, queridos, não esqueça da promessa de Jesus que está lá em Mateus 16, que ele disse lá, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Todo poder é dado a mim no céu e na terra. O Filho de Deus, como Criador, tinha direito original de todas as coisas, de controlá-las e eliminá-las. Veja João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou dar outro texto, Colossenses 1,16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Queridos, é nele, é no Senhor. Todo o poder está nas mãos dele. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas o universo é colocado sobre ele, mas particularmente como um mediador. Hoje ele está trabalhando através da sua igreja, através de você, meu irmão, que entregou sua vida nas mãos do Senhor e que disse como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Para que ele possa redimir o seu povo, para que ele possa reunir
uma igreja para que ele possa defender seus escolhidos, para que ele subjugue todos os seus inimigos e os derrube dos vencedores e mais do que vencedores. Lá em Efésios capítulo 1, 20 a 23, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Ele está sentadinho lá à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isso é muito interessante, né, irmãos? Porque Jesus continua atuando, ele está sentado à direita de Deus. Por isso que ele disse lá em João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Aí você pensa, como eu vou fazer? Não precisa dizer essa palavra, como eu vou fazer, não. Diga assim, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, e Deus vai te usar, porque é Ele quem faz a obra dele e faz através de nós. Mas aqui nós vamos dizer, imaginar um quadro da conclusão de todo esse trabalho, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 25 a 27, que diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Oh, coisa terrível, por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, mas também por um homem ela será extinta, porque o nosso Senhor vai fazer essa obra. Quanta tristeza, quantos óbitos, quantos lutos, não é? E quando em vez estão lá sofrendo pelo seu ente querido, pois muito bem, vai acabar, o Senhor Deus vai aniquilar a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Porque quando diz que no céu, você... e Deus? Deus está fora, não é? Porque Deus é Senhor, amém? João 5, 22 e 23 diz, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É com referência a isso, sem dúvida, que ele fala aqui do poder ou autoridade comprometida com ele sobre todas as coisas, para que ele possa resgatar, defender e salvar a igreja comprada com o seu próprio sangue. Seu governo mediador se estende, portanto, ao mundo material, aos anjos, aos demônios, aos homens maus e ao seu próprio povo. Mas agora vamos continuar fazendo uma análisezinho do texto que nós lemos, que é o Salmo 110, amém? Vamos lá. O Salmo 110 é um salmo real, é um dos salmos mais diretamente messiânico. O próprio Jesus o identificou, Davi, como escritor deste salmo, como aliás indica o título, né? A interpretação que Cristo fez deste salmo é crucial para desvendar o seu significado. Está lá em Mateus 22, 41 ao 45, eu passo a ler. Estando reunidos, os fariseus interrogou Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito, disse o Senhor, né? Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? O Senhor sempre tinha aquela maneira de trazer, né? Dar uma interpretação mais viva para aqueles homens, né? Lá em Marcos 12, 35 a 37, repete, e falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Aí vamos para Atos para fazer um esclarecimento. Compare a explicação de Pedro deste mesmo salmo, em Atos 2, 34 a 36. É Pedro que fala, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma,
Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, que quer dizer Deus o fez Senhor e o Messias. Amém? A chave de sua interpretação está na identificação do meu Senhor do versículo 1. Jesus afirmou que neste versículo Davi estava falando de alguém maior do que ele próprio. Como nenhum filho comum de Davi poderia ser maior do que ele, o meu Senhor do versículo 1 referia-se ao Messias por vir, ao Filho de Deus. Assim, o Salmo está narrando uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, na qual o Pai concede ao Filho honras reais e sacerdotais. Coisa maravilhosa, né, querido? A estrutura deste pequeno salmo é a seguinte: 1. Deus manda o Filho sentar-se à sua direita. Deus manda o Filho reinar no meio dos seus inimigos. Deus nomeia seu Filho como sacerdote eterno. Deus descreve a batalha que o Filho deverá enfrentar para ganhar o seu reino. Você está pensando que sentadinho no seu gabinete você vai ganhar a peleja, a guerra espiritual, querido? Temos que ir para frente de batalha, como fez o nosso Senhor. Lá no Salmo 110:1, o Senhor substitui o nome hebraico de Deus, impronunciável pelos judeus, para Yahvé. Primeiro, o Senhor aqui confirma, explicou, Jesus refere-se a Deus o Pai. Ao meu Senhor, de acordo com a sábia interpretação de Jesus nos textos que nós já falamos. A mesma palavra Senhor se refere, em seguida, ao Filho de Deus, que, no caso, está na presença do Pai no céu. Imagine, né? Você atravessar, não é tudo que é visível e entrar na eternidade, e era o Espírito de Deus inspirando Davi para registrar esse salmo. Davi declara que este, o Filho, é o seu Senhor, ou seja, o seu amo, o soberano. Assenta-te à minha mão direita. Esta posição de grande honra ao lado do Pai foi dada ao Filho, depois de sua ressurreição e ascensão. O curioso é que houve uma ocasião que os discípulos começaram a quem é o maior. Em outra ocasião, nós vamos encontrar a mãe de 2 discípulos pedindo: não, manda que meu filho se sente à tua direita e à tua esquerda. Parece que as pessoas querem ficar mais perto do Salvador. E acho que deve ser um desejo nosso sempre. E como, pastor, eu posso ficar mais perto do Salvador? É se separando do mundo. Porque quanto mais você se separa do mundo, mais você se aproxima do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. Então, na santificação, você se aproxima. No pecado, você se distancia. A colocação dos pés do Salvador sobre seus inimigos ilustra a vitória absoluta de Jesus. O 110, 2 e 3 domina. O Pai ordena ao Filho que recupere seu reino. Olha só que coisa linda, né? Recupere seu reino de seus inimigos. Porque hoje, irmãos, o mundo jaz no maligno. Não é? Cada dia que você lê, há países que declaram-se completamente distante de Deus, com a aplicação de tudo aquilo que contraria os princípios que o Senhor deixou na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Tiram a Bíblia, não escondem a Bíblia, a Bíblia não, procuram colocar as suas ideologias, as suas ideias, sem saber o grande crime que estão cometendo contra si e contra a sua geração. O resultado dessa batalha final já fora determinado muitíssimo tempo antes. O teu povo, a descrição dos versículos 2 e 3, das pessoas que participarão da grande batalha ao lado do rei, é bem semelhante à de Apocalipse 19:14. Vindo do próprio seio da alva, refere-se ao exército voluntário e ao seu vigor pujante, vivaz, pronto para a luta santa. Segundo as Escrituras, o Messias verdadeiro seria descendente de Davi. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Eu vejo o clamor justiça, justiça, pois virá um governo de justiça que muitos participarão dele, amém? Mas esta profecia o apresenta como sacerdote. Isto parece contraditório, porque os sacerdotes em Israel teriam de ser descendentes de Arão, não é? A solução para esse problema é que o Messias seria um sacerdote por nomeação divina, não por sua descendência humana. Melquisedeque, né, é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Saber, né, quem era Melquisedeque. Lembro quando o meu professor de hermenêutica, né, o eminente Gesiel Gomes, quando ele entrou na sala para dar aula, eu já sei que vocês vão falar sobre Melquisedeque. Então, não tem pai, não tem mãe. Ele deu assim uma declaração bíblica e ninguém fez pergunta a ele sobre Melquisedeque. A única coisa que nós sabemos é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o texto dizia, abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, não é? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, não é? Era um sacerdote fiel do Deus Altíssimo, sem parentesco com Abraão, que viveu centenas de anos antes de Arão. Melquisedeque se tornou protótipo do Messias, cujo sacerdócio não se basearia em uma conexão com a linha familiar de Abraão, mas por decreto divino. Está lá em Hebreus 5, 5 a 11. Eu leio. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que diz, tu és filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, como é que Jesus conquistou? Conquistou com sacrifício, deu a sua vida por nós. Está sentado à direita de Deus, não é isso mesmo? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizestes negligente para ouvir. Amém, queridos? Então, o rei Salvador está em batalha, tendo o Pai por seu escudo e protetor, à sua direita. Amém? Deus Pai ajudará o Filho na batalha, ferirá os reis, o domínio do rei será absoluto, forte, ousado de poder, não é? Esta imagem é a mais elaborada em Apocalipse 19, 19 e 21. Não é? Prosseguirá de cabeça erguida como grande vencedor. O Filho manterá sua cabeça no alto em sinal de triunfo sobre os seus inimigos. Está lá no Salmo 3, verso 3. Está assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. É o Salmo 3, versículo 3. E você gostaria também de sentar à direita do Senhor? Eu vou ler para encerrar aqui. É o capítulo 3, versículo 21 do livro de Apocalipse. Como é que está escrito nesse capítulo? Eu vou ler para você. Capítulo 3, versículo 21, diz assim. Eu disse 3, 21, não é? Vamos lá. 3, 21. Está escrito assim, ao que vencer, aí bem, hein? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem é que não quer sentar do lado dele? Eu quero. João queria, não é? Nós vamos ver, Tiago queria, eram os dois que estavam competindo ali, né? Uma à direita e outra à esquerda. Então Jesus respondeu, bom, vocês vão beber do cálice que eu vou beber,
mas sentar à minha direita ou à esquerda, isso pertence ao Pai. Mas ele agora, assentado, disse, ao que vencer, sentará comigo. Então, o Senhor vai conclamar, vai chamar os vencedores, não os perdedores. E aí ele termina esse capítulo 3 com o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Quis trazer essa reflexão nesses dias de batalha, de lutas. Esse servo mesmo tem enfrentado lutas tremendas, não é? Mas o Senhor está sempre mostrando que está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ide, pregai. No mundo vocês vão ter aflição, há muitas lutas, há muitas batalhas, há muitas perdas. Mas uma coisa você tenha certeza, o Senhor nunca vai te deixar sozinho, vai estar sempre do teu lado. Amém? Estamos agora encerrando. Quero lembrar vocês que hoje, 15 para meia-noite até a 00:30, nós temos uma audiência com Deus e você, com o nosso pastor, Elci Santana. Amém, querido? Nós vamos orar já encerrando. Pai Celeste, te agradecemos pelo trabalho, pela palavra que nos deste, que muitos sejam abençoados com essa palavra. Pai, entrego nas tuas mãos. Agora, Senhor, dá-nos uma noite de paz, prepara-nos para os trabalhos a seguir, como o trabalho das 15 para meia-noite até 00:30, com teu servo, pastor Elci Santana. Abençoa grandemente, abençoa os teus santos e santas e prepara-nos para estar na tua presença. Nós oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.